o PT e o governo não querem que o filme sobre a vida do Bolsonaro passe nos cinemas. A que ponto nós chegamos? Sim, senhor, sim, senhor. Eles foram lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, falar com o presidente do tribunal, que é o Cássio Nunes, o ministro Cássio Nunes, para proibir a exibição do filme sobre o Bolsonaro, sobre a vida do Bolsonaro. Esse cara não tem vergonha na cara. Esse pessoal da esquerda não tem compromisso com ninguém, eles arrasam o quarteirão. Na hora de botar uma escola de samba falando para o Brasil inteiro, durante muito tempo em todas as televisões, sobre a vida do Lula, sobre a vida desse descondenado, né? Botando a família enlatada, lembra disso? Com dinheiro, inclusive, público, dinheiro de Lei Rouanet, né? Ficaram aí no desfile, só falando bem do Lula, só falando bem do Lula. E isso eles não vão lá na Suprema, no TSE, pedir, dizendo que isso é propaganda eleitoral. Não, para eles não é propaganda eleitoral. Como para eles também não é terrorismo, esses assaltantes, esses bandidos, esses traficantes de droga. Para eles não. São os criminosos dele, porque o Lula diz, nossos criminosos, né? Até isso é bom você lembrar disso. Eu estou muito triste hoje. Um tal de Marco Rubio diz que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Mas voltando ao filme, sabia que foram lá para pedir ao Nunes, foram o que eu digo, pediram em documento, né? Exigindo que o Nunes tirasse o filme de exibição. O filme que vai ser exibido agora parece em setembro. E o ministro Cássio Nunes reagiu e foi contra. E disse, não senhor, isso não é propaganda, é a vida de um ex-presidente que nem é candidato. E realmente, o Bolsonaro nem é candidato. O Lula, quando fez o desfile, fez o desfile como presidente e como candidato que ele é agora. Se tem alguém que fez propaganda antes da hora, foi o Lula. Esse filme do Bolsonaro conta a vida do Bolsonaro. O Bolsonaro está preso, está condenado. Como age pessoal, hein? Mas eu tenho um vídeo aqui que vai mostrar para vocês essa situação real, verdadeira. Para você pensar que eu não estou aqui floreando. O Paulo Lopes está inventando um pouco, puxando um pouco, pintando com cor esporte. Não estou, não. Vejam esse vídeo aí. Vamos lá. Teve um pedido lá no TSE para que o filme sobre Bolsonaro não seja veiculado na eleição. A gente vai mostrar aqui que já teve resposta do ministro Nunes Marques. O TSE rejeitou esse pedido para o Dark Horse não ser exibido durante as eleições, um pedido feito por aliados do presidente Lula, que eram contra a exibição desse filme, e o ministro decidiu o seguinte, que existe um entendimento na corte que não é cabível, nesse caso, aplicar a proibição. Por quê? Ele disse que como os autores da ação não são candidatos para o mesmo cargo, então não cabe questionamento. O que ele está dizendo aqui? Por uma questão de precedente, uma questão técnica, e não pelo mérito se rodar um filme como esse vai interferir no voto, vai interferir em algo da eleição, ele então diz que não pode ser suspensa essa veiculação. Ele fala o seguinte, ausente, legitimidade ativa na representação por propaganda contra candidatos que concorrerão ao caso de presidente. E fala que os representantes não disputam a eleição na circunscrição nacional, tendo em vista que o Rogério Correia é deputado federal, pré-candidato também ao mesmo cargo, e o Marco Aurélio Carvalho é advogado, né, do grupo Prerrogativas, ele sequer vai concorrer. Então, a partir desse argumento jurídico que tem uma margem técnica, tem uma visão técnica e não sobre o efeito político eleitoral de exibir um filme desse, é que o ministro Nunes Marques, então, ele rejeitou o pedido dos aliados de Lula para não rodar o filme Dark Horse, que é o filme do presidente. Aqui está, né, o Jim Caviezel, que é o protagonista e que faz Jair Bolsonaro nesse filme. E a gente, então, tem essa informação, detalhes todos para vocês. Isso aqui deve ter bastante repercussão. A gente vai acompanhando também como é que isso vai rodar lá no TSE com outros ministros. Então, meus amigos, fica aí a nossa vergonha. Eu não sei como é que tem gente que ainda vota nesse pessoal, acredita nesse pessoal.
Eles são tão vingativos, eles são tão nojentos, essa é a palavra, nojo, dá nojo de ver, que eles, para eles tudo vale, tudo vale. Para nós, patriotas de direita, nós conservadores, eles nos atacam de todas as maneiras. Mas vocês não enganam mais ninguém. O povo já sabe de que lado está a verdade.